Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Todos nós conhecemos um texto da palavra de Deus, aonde um homem de Deus chamado Eliseu, todas as vezes que ele ia a Sunem, uma mulher rica o constrangia a comer pão na sua casa. Fato é que essa mulher, certa feita, ela se dirige ao seu esposo e pede para que ele construa um quarto para esse homem, para que todas as vezes que ele fosse a Sunem, ele tivesse um lugar onde ele pudesse repousar. O interessante é que ela diz para o seu esposo assim: eu vejo que este homem que passa todos os dias por nós é um santo homem de Deus. Preste bem atenção nessa expressão dessa mulher. Ela está olhando para Eliseu. Também todos nós conhecemos um texto da palavra de Deus que está lá no livro do profeta Isaías, quando Isaías já profeta, já profetizando em nome do Senhor, ele se dirige até a Deus e ele vai dizer, quando tem uma revelação profunda do Senhor: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Preste bem atenção nisso, porque tanto na vida de Eliseu quanto na vida de Isaías e de tantos homens e outras mulheres também de Deus, é muito importante o relacionamento com Deus e com as pessoas, para com a igreja. Eu quero falar nessa oportunidade, nessa aula, sobre justamente o relacionamento com Deus e com a igreja dentro do ministério pastoral. Vou basear a palavra de hoje em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o Espírito Santo. Eu quero deixar para você nesta aula que poderíamos falar de diversos pilares que vão nortear a vida do obreiro, do líder, do homem, da mulher de Deus, no que se refere ao relacionamento com Deus e com as pessoas. Mas eu quero frisar essa palavra hoje em 4 pilares: a santificação, a oração, o jejum e o alimentar-se da palavra. Vamos repetir? A santificação, a oração, o jejum e o alimentar-se da palavra. Presta bem atenção, querido. A vida do ministro é a vida do seu ministério. A santidade é o fundamento de um ministério poderoso na presença do Senhor. A primeira qualificação de um ministro é uma sincera e profunda piedade. Nós precisamos verdadeiramente nos separarmos para Deus. Vivemos uma vida de integridade com Deus, uma vida digna que nos leva a uma vida mais profunda em relação a Deus. A santificação, o abster-se das coisas que desagradam o Senhor. O obreiro, ele é observado, como no caso da sunamita, que se dirigiu ao seu esposo e vai dizer a ele que aquele homem que passava por eles era um santo homem de Deus, ou seja, havia um olhar das pessoas para a vida de Eliseu, há um olhar das pessoas, há um olhar da nossa família, há um olhar dos nossos filhos, há um olhar da nossa esposa, mas você não deve buscar essa santificação por causa simplesmente do olhar das pessoas, mas porque você precisa mesmo
se separar para Deus. Porque nós precisamos nos separar para Deus. Quando nós pensamos, irmãos, nesta palavra, nós vamos entender o sentimento do coração de Isaías, quando Isaías ele olha para si mesmo e percebe o quanto ele precisava se aproximar de Deus e se santificar ao Senhor. Não deve haver um divórcio entre a mensagem e o pregador, entre a fé e a obra. Não deve haver um abismo entre o sermão e a vida do pregador. Muitos pregadores condenam o pecado no púlpito, mas vivem uma vida de pecado em secreto. É importante nós nos atentarmos para este primeiro pilar, que é a santificação. O segundo pilar, a oração. Querido, preste atenção. É impossível desenvolver um relacionamento com Deus, uma vida de santificação sem a oração. Sem fazermos da oração, queridos, remos que vão nos colocar em contato com esse mar da espiritualidade. Faça da oração esses remos que te faz trabalhar a se aproximar de Deus. É importante a oração, nos colocarmos diante de Deus através da oração. É de joelho que nós vamos verdadeiramente ver o nosso ministério sendo abençoado. Ai de mim, ai de você, ai de nós, se nós realmente não levarmos uma vida de oração. Nós, como obreiros, como ministros de Deus, nós vamos ser constantemente, querido, acionados dentro do ministério pastoral a termos resposta para as pessoas, a termos uma palavra de Deus para as pessoas, a fazermos algo no reino de Deus, na obra de Deus, e tudo isso precisa ser pautado numa vida de oração. A oração é muito importante. Nós precisamos vigiarmos e orarmos o suficiente. Esteja atento à sua vida de oração. Talvez você possa falar, pastor, eu não tenho o hábito de orar, ou eu tenho me negligenciado na oração. É importante você se atentar a isso. Se você não está levando uma vida de oração, se eu não estou levando uma vida de oração, como que eu posso ter um ministério abençoado na presença do Senhor? É importante nós estarmos atentos à oração. Outro pilar, o jejum. Quando nós vamos observar a palavra de Deus, nas maiores batalhas espirituais na Bíblia, os homens e as mulheres de Deus proclamaram o jejum. Abriram mão do seu alimento, abriram mão, querido, de algo que lhe era favorável na sua carne, mas para buscar a satisfazer o Espírito de Deus. O jejum é aquele que nos quebranta diante do Senhor. É aquele que nos leva a uma comunhão maior com Deus. Eu e você precisamos jejuar. Talvez, se você não consegue jejuar por um bom tempo seguido, tire pelo menos uma vez por semana, um dia da semana, para você estar se abstendo de um alimento, de algo que você gosta e está oferecendo em santificação ao Senhor. Por fim, o obreiro também deve se alimentar da palavra. O líder precisa se alimentar da palavra. O líder, ele deve estar cheio da verdade de Deus. E aonde está a verdade de Deus? A verdade de Deus está na sua palavra. O pastor precisa de um revestimento de poder e o seu ministério vai depender de muitas coisas que Deus quer fazer através de uma vida pautada na palavra do Senhor. O salmista ele expressa lá no Salmo 119, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela é a penha, o martelo, melhor dizendo, que esmiuça a penha. É a palavra de Deus que é o alicerce que o obreiro precisa ter para ser um porta-voz de Deus para outras pessoas. Você não pode abrir mão do estudo, de aprender, de ler livros, de estar em contato com a palavra diariamente,
né? O conselho de Deus para Josué foi: medita nesta lei dia e noite, ou seja, é um meditar constante, é um contato constante com essa palavra que vai nos fazer verdadeiramente sermos um canal de Deus para outras pessoas. Para que eu possa desenvolver um bom relacionamento com Deus, eu preciso, querido, estar debaixo da santificação, debaixo da oração, do jejum e de me alimentar dessa palavra. Como que eu posso ter um alimento se eu também não me alimentar da palavra? Como que eu posso ser um porta-voz de Deus para outras pessoas se a palavra de Deus não está na minha vida? Né? Que a nossa vida cristã, a sua vida cristã como o líder, como um homem, como uma mulher de Deus, seja uma vida cristã onde todos os dias você vai até a fonte de água para estar alimentando outras vidas. Que a sua busca não seja a busca de uma lagoa, lá de um lago parado, de uma água parada, mas que a sua busca seja na fonte que jorra a cada dia através da palavra de Deus, essa fonte de água cristalina. Então, que Deus te abençoe, que você possa trazer esses pilares para a sua vida. A vida do ministro, do homem e da mulher de Deus precisa estar baseada na santificação, na oração, no jejum e no alimentar-se da palavra. É importante você trazer isso para a sua vida e não abrir mão disso, porque você vai precisar, em todos os momentos no seu ministério, dessa base para te nortear, para te colocar debaixo do propósito que Deus tem para a sua vida. Eu quero que Deus te abençoe, que você tenha aí um final de semana abençoado, que você possa meditar nesta palavra. Muitas vezes no meu ministério, em alguns momentos mais difíceis, eu pude perceber que se não fosse o meu alicerce através da palavra, não sei o que teria acontecido comigo. Nos momentos difíceis que tive que enfrentar, muitas vezes, o inimigo das nossas almas, num embate quase que pessoal, ai de mim se não tivesse levando uma vida de santificação. Em momentos em que tive um embate contra o inimigo, em situações que estavam atingindo toda a igreja, ai de mim se não tivesse levando uma vida de jejuar, e tudo isso falo com bastante, sem nenhuma soberba, porque não me sinto melhor do que ninguém. Nós às vezes nos sentimos como Isaías mesmo, ai de mim, por que Deus está permitindo isso justamente comigo, Às vezes a gente acha que há pessoas até mais capazes para suportar ou para vivenciar tais coisas, mas Deus confiou a nós. Mas nesses momentos, querido, o que nos fez enfrentar tudo isso foi estarmos com a nossa vida verdadeiramente alicerçadas nessas coisas. Amém? E o se alimentar na palavra, é impossível a gente ministrar, é impossível a gente aconselhar, a gente viver uma vida realmente com Deus, se nós não estivermos debaixo desse alimento puro que é a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Um grande abraço ao coração dos irmãos, em nome de Jesus.